Você deve ler o Antigo Testamento se deseja ver a obra da Era da Lei e saber como os israelitas seguiram a Deus. Você deve ler o Novo Testamento se deseja conhecer a obra de Deus na Era da Graça. Deve aceitar a liderança do Deus de hoje se quiser conhecer a obra dos últimos dias. Você deve entrar na obra de hoje, porque é uma nova obra que não se encontra na Bíblia. Hoje Deus se tornou carne, escolheu pessoas na China, operando por meio delas desde a Era da Graça. Ninguém sabe que Deus fez maior, mais nova obra na terra, fora de Israel e das previsões dos profetas. Oh, que maravilha! A obra de Deus fora das profecias, além da imaginação do homem. Imaginação. A atual obra de Deus é um caminho que ninguém trilhou nem viu. A nova obra de Deus na terra nunca foi feita antes. Quem poderia ter registrado isso na Bíblia com antecedência, sem nada faltar? Quem registraria essa obra maior, desafiando a convenção no livro velho e mofado? A obra de hoje não é
obra mais valiosa ao homem corrupto é a que provê palavras precisas, metas claras a buscar e que se possa ver e tocar, se possa ver e tocar. Obra realista e orientação oportuna são aquilo que mais agrada ao homem. Só a obra real salva o homem da depravação e de seu caráter corrupto. Só o Deus encarnado é quem pode salvar o homem de seu caráter corrupto e depravado diante. De sua obra na carne para o homem, para que possa entender a importância, o sentido dessa carne, para o próprio significado do homem existir, conhecerá seu valor real ao crescimento do que essa carne irá se tornar uma fonte viva de vida, da qual o homem não pode se separar, da qual o homem não pode se separar. A maioria das pessoas se tornou inimigas de Deus devido a essa carne. Mas quando Ele concluir toda a sua obra, não mais serão inimigas. Elas serão suas testemunhas, tendo sido conquistadas por Ele, se tornado compatíveis, são compatíveis com Ele, dele inseparáveis. Só o Deus encarnado é quem pode salvar o homem de seu caráter corrupto e depravado diante, e Ele mostrará a importância de sua obra na carne para o homem, para que possa entender a importância, o sentido dessa carne, para o próprio significado do homem existir, conhecerá seu valor real ao crescimento do homem, e ainda o homem saberá que essa carne irá se tornar uma fonte viva de vida, da qual o homem não pode se separar, da qual o homem não pode se separar.
obra de Deus nos últimos dias é feita por meio deste homem comum. Tudo Ele lhe concederá, de você tudo decidirá. Pode tal homem ser assim como acreditam, tão simples e indigno de ser mencionado. Será que a verdade dele não os convence? Não são seus feitos convincentes? Não vale a pena seguir seus caminhos, porque ser avesso a ele, o que os faz agirem assim? Porque o evitam e o afastam, devido à segunda encarnação de Deus. Ele os perdoou, misericórdia mostrou, e estas palavras deixa vocês. Este homem comum, que é Deus encarnado, é de vital valor a vocês. Esta grande coisa entre os povos Deus a fez. É Ele quem expressa a verdade, é Ele quem provê a verdade. Ele dá o caminho a trilhar. Será que ainda não entendem? Ainda não percebem os traços da obra de Deus dentre todas essas verdades? Sem a obra de Jesus, o homem não poderia descer da cruz. Sem a encarnação deste dia, os que descem da cruz jamais poderiam ser coroados por Deus. Na nova era nunca poderiam entrar, devido à segunda encarnação de Deus. Ele os perdoou, misericórdia mostrou, e estas palavras deixa a vocês. Este homem comum, que é Deus encarnado, é de vital valor a vocês. Esta grande coisa entre os povos Deus a fez. Sem a vinda deste homem, jamais teriam a chance, nunca seriam eleitos para ver a face de Deus, pois todos vocês são os que deveriam há muito tempo ter sido destruídos. Devido à segunda encarnação de Deus, Ele os perdoou, misericórdia mostrou, e estas palavras deixa a vocês. Este homem comum, que é Deus encarnado, é de vital valor a vocês. Devido à segunda encarnação de Deus, Ele os perdoou, misericórdia mostrou, e estas palavras deixa a vocês. Este homem comum, que é Deus encarnado, é de vital
Quando a divindade de Deus se concretizou em carne e sangue, sua presença não era mais nebulosa. O homem pôde ver e se aproximar de Deus. Ele pôde entender a vontade de Deus, entender sua divindade através da palavra, da obra e ações do Filho do Homem. Pela humanidade, o Filho do Homem expressou a vontade e divindade de Deus. E ao mostrar a vontade de Deus e seu caráter, ele revelou às pessoas o Deus do reino do Espírito, que não pode ser tocado ou visto. Eles viram Deus em carne e em imagem. E o Filho encarnado do homem tornou a identidade de Deus, seu status, caráter e mais humanos e tangíveis. Quer em humanidade ou divindade, não se pode negar que ele representa o status e identidade de Deus. Deus operou e falou através da carne nessa época, com a identidade do Filho do Homem. Ele se postou diante da humanidade, deixando-a encontrar a palavra de Deus e sua obra entre os homens, conhecer sua divindade e grandeza em meio à humildade. O homem tem o senso do realismo de Deus, um gosto de sua realidade, e passa a entender o que isso significa. Pela humanidade, o Filho do Homem expressou a vontade e divindade de Deus. E ao mostrar a vontade de Deus e seu caráter, ele revelou às pessoas o Deus do reino do Espírito, que não pode ser tocado ou visto. Eles viram Deus em carne e em imagem. Embora a obra, os métodos e a perspectiva de falar do Senhor Jesus diferissem da pessoa real de Deus no reino do Espírito, ele representou Deus como jamais visto. Isso não se pode negar. O homem corrupto não conhece ou adora a Deus. Na criação, com Adão e Eva, a glória de Jeová ficou. Mas o homem se corrompeu, perdeu a glória e testemunho. Quando todos se rebelaram e não mais reverenciaram a Deus, a obra de
de hoje é recuperar toda a glória, para todos adorarem a Deus, darem testemunho entre a criação. Isso deve ser feito nesse estágio da obra, a obra de conquista dos últimos dias. Como o homem pode ser conquistado? A obra da palavra o convence, com julgamento e castigo e maldição para subjugar, expondo a rebeldia dos homens, julgando suas resistências, para mostrar que são injustos, sujos, e para mostrar a justiça de Deus. A obra de hoje é recuperar toda a glória, para todos adorarem a Deus, darem testemunho entre a criação. Isso deve ser feito nesse estágio da obra, a obra de conquista dos últimos dias. As palavras de Deus conquistarão e convencerão o homem, todos que aceitam a conquista de Deus devem submeter-se ao julgamento das palavras de Deus. Se obedecer a essas palavras, não seguir seus próprios caminhos, você terá sido conquistado pelas palavras de Deus. A obra de hoje é recuperar toda a glória, para todos adorarem a Deus, darem testemunho entre a criação. Isso deve ser feito nesse estágio da obra, a obra de conquista dos últimos dias, a obra de conquista dos últimos dias. Desde que Deus se fez carne, Ele trabalha com essa identidade. Então termina a obra que deve realizar, o próprio Deus encarna. Seja Cristo ou o Espírito de Deus, ambos são de fato Deus. Ele faz a obra e o ministério que deve fazer, não importa como Cristo faz, nunca desobedece a Deus. Não importa o quão normal seja a humanidade de Cristo, não se nega a sua identidade como o próprio Deus. Não importa de que ponto de vista ele fala, nem como obedece à vontade de Deus. Ele é o próprio Deus.
Não importa o que ele pede ao homem, nunca é mais do que se pode alcançar. Tudo que ele faz é a vontade de Deus e é para o bem de sua gestão. Não importa o quão normal seja a humanidade de Cristo, não se nega a sua identidade como o próprio Deus. Não importa de que ponto de vista ele fala, nem como obedece à vontade de Deus. Ele é o próprio Ele é o próprio Deus. Não importa o quão normal seja a humanidade de Cristo, não se nega a sua identidade como o próprio Deus. Não importa de que ponto de vista ele fala, nem como obedece à vontade de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. A única razão por Deus ter encarnado são as necessidades do homem corrupto. Para os que serão salvos, o valor do Espírito é muito inferior ao de sua carne. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. A obra do Espírito pode cobrir o universo, através dos oceanos, montanhas, rios e lagos. A obra da carne está mais eficazmente ligada a todas as pessoas com quem ele se associa. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade, e o homem pode compreender melhor e ter mais confiança na carne tangível de Deus. Ele pode aprofundar o conhecimento do homem sobre Deus e deixar uma impressão mais profunda de suas ações. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. Do seu caráter anterior, corrupto e depravado. Deus encarnado trará a salvação do homem. A obra do Espírito é misteriosa, difícil de se ver ou entender, e assim o homem fica nas mãos da sua imaginação. A obra da carne, no entanto, é normal, possui uma sabedoria rica com base na realidade. É um fato que pode ser visto pelo olho humano, e a sabedoria de Deus pode ser experimentada. O homem não tem que usar sua rica imaginação, esta é a precisão, e
o valor da obra de Deus na carne. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. O homem precisa de uma obra real, precisa ser orientado. Deus encarnado trará a salvação do homem. O Espírito só pode fornecer uma explicação ampla ou comovente. O Espírito não diz palavras e instruções claras. O Espírito atua no homem de forma invisível. A obra do Espírito é muito difícil de imaginar. A obra de Deus na carne é diferente. Tem vontade e orientação claras, dá ao homem objetivos pra seguir. As palavras são precisas. O homem pode ver e tocar. Para o homem tão corrupto, esta obra é de grande valor. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. Só Deus encarnado. Só Deus encarnado pode salvar a humanidade. Sua obra real pode salvar o homem de seu caráter corrupto e depravado. Deus encarnado trará a salvação do homem. Só Deus encarnado pode salvar o homem. Só Deus encarnado pode salvar o homem. Só Deus encarnado pode salvar o homem. Deus criou o homem, Ele o guiará, porque Ele é quem salva o homem. Por completo Ele o salvará, porque Ele guia o homem ao destino correto. Ele o guiará, porque Ele criou o homem e o gerencia. Deus é o responsável pelo destino do homem. Esta é a obra feita pelo Criador. A obra da conquista será alcançada ao remover as perspectivas da humanidade. Mas ao final o homem será levado a um lugar, ao destino adequado que Deus preparou. Porque é Deus quem opera a vida do homem. As
assegurado seu futuro está, seu destino final. O que o homem busca e deseja são os anseios que ele tem. Ao buscar os insensatos desejos da carne, não é o caminho pra Deus levar o homem ao belo destino. Mas o que Deus preparou para o homem são promessas e bênçãos para os purificados, as quais Deus preparou depois de o mundo criar. Essas promessas não estão maculadas pela escolha. Concepções, imaginação ou carne do homem, este destino não está preparado para alguém em particular. É um lugar de descanso para a humanidade. Este é o destino mais adequado para a humanidade. Este é o destino mais adequado para a humanidade. Deus, nos últimos dias, usa palavras para tornar o homem perfeito. Com sinais e maravilhas, não oprime ou convence. Isso não explica o poder de Deus. Se Deus mostrasse só sinais e maravilhas, seria impossível tornar clara sua realidade. Impossível tornar o homem perfeito. Deus não torna o homem perfeito por sinais e maravilhas, mas rega e pastoreia o homem com palavras para obedecer e conhecer a Deus. É o objetivo de sua obra e suas palavras. Deus não usa sinais e maravilhas para tornar o homem perfeito. Usa palavras e muitos tipos de trabalho, como refinamento, o lidar, a poda ou provisão de palavras. Deus fala de perspectivas diferentes para aperfeiçoar e dar ao homem maior conhecimento da obra, da sabedoria e maravilha de Deus. A obra de Deus hoje é real, sem sinais ou maravilhas. Isso desordenaria seu trabalho original e ele não faria mais nenhum outro trabalho. Poderia mostrar se a crença em Deus é verdadeira se usasse a palavra para tornar o homem perfeito, mas também mostrasse sinais e maravilhas. Por isso Deus não faz desse jeito. Deus não usa sinais e maravilhas para tornar o homem perfeito. Usa palavras e muitos tipos de trabalho, como refinamento, o lidar, a poda ou provisão de palavras. Deus fala de perspectivas diferentes para
aperfeiçoar e dar ao homem maior conhecimento da obra, da sabedoria e maravilha de Deus. O homem tem muita religiosidade. Deus veio nos últimos dias para expulsar noções religiosas, fantasiosas e fazer o homem conhecer sua realidade. Ele veio para tirar a imagem de um Deus abstrato, fantasioso e inexistente. Agora a única coisa preciosa a você é conhecer a realidade. Buscar verdade na sua crença em Deus e buscar vida em vez de sinais e maravilhas. Esse deve ser o objetivo de todos que acreditam em Deus. Deus não usa sinais e maravilhas para tornar o homem perfeito. Usa palavras e muitos tipos de trabalho, como refinamento, lidar, a poda ou provisão de palavras. Deus fala de perspectivas diferentes para aperfeiçoar e dar ao homem maior conhecimento da obra, da sabedoria e maravilha de Deus. Quando ofereceu Isaac, Abraão foi visto por Deus em sua sinceridade. E ele passou no teste de Deus, mas de ser confidente de Deus, de conhecê-lo, ainda não era digno. Não podia ver o caráter de Deus, longe estava de pensar como Deus e de cumprir seu querer. Desde que criou o homem, Deus anseia encontrar vencedores fiéis que conheçam seu caráter para com ele andar. Seu desejo jamais mudou, sempre o mesmo foi, e o que ele espera também. E em seu coração ansioso e só, Deus ficava triste. Tinha pressa de realizar seu plano para a sua gestão ocorrer. Ele tinha que escolher e ganhar um grupo de pessoas para depressa fazer sua vontade. Isso Deus tanto queria e ainda é o que quer. Desde que criou o homem, Deus anseia encontrar vencedores fiéis que conheçam seu caráter para com ele andar. Seu desejo jamais mudou, sempre o mesmo foi, e o que ele espera também. Ainda que tenha que muito esperar e que difícil seja prosseguir, mesmo que distante de seus anseios, Deus nunca desistiu nem mudou. O que espera do homem é igual. Agora vocês entendem um pouco do que ele quer. O que percebem pode não ser profundo no momento, mas com o tempo
será algo que verão em profundidade. Desde que criou o homem, Deus anseia encontrar vencedores fiéis que conheçam seu caráter para com ele andar. Seu desejo jamais mudou, sempre o mesmo foi, e o que ele espera também. Deus está neste mundo há muitos anos, mas quem o conhece não admira que Deus castigue as pessoas. Parece que Deus as usa como objetos de sua autoridade. Parecem balas em sua arma, e depois que ele dispara, todos escaparam um a um. Mas isso não é verdade, é só a imaginação delas. Deus ama as pessoas como seu tesouro, já que são o capital de seu gerenciamento. Ele não as eliminará, não mudará sua vontade para elas, não mudará sua vontade para elas. Deus sempre respeitou os humanos, ele nunca os explorou ou vendeu como escravos. Ele e o homem não podem se separar, um elo de vida e morte é formado. Deus sempre preza e sempre ama os humanos, embora isso não seja mútuo. Deus ainda se esforça por eles, pois eles ainda olham para Deus. Deus ama as pessoas como seu tesouro, já que são o capital de seu gerenciamento. Ele não as eliminará, não mudará sua vontade para elas, não mudará sua vontade para elas. Para elas, não mudará sua vontade para elas. Será que podem confiar no juramento de Deus? Como podem satisfazer a Deus? Essa é a tarefa de todos os homens, o dever de casa que Deus deixou para todos. Deus espera que todos trabalhem muito para cumpri-lo.
A obra da segunda encarnação parece diferente da primeira. Nada da primeira obra agora se vê. É como se em comum elas nada tivessem. A obra dos dois corpos é diversa, mas isso não prova que a sua fonte diferente seja. É a natureza da obra que é feita que revela a sua origem e não sua aparência. A obra das duas encarnações é diversa, mas sua essência e a fonte de sua obra são a mesma. Realizam dois estágios diferentes da obra e surgem em eras diferentes. Mesmo assim, as encarnações de Deus têm a mesma origem, a mesma essência. Essa é uma verdade que ninguém pode negar e ninguém pode dizer que não faz sentido. Durante os 3 estágios da sua obra, Deus encarnou 2 vezes. Ambas começaram nova obra e elas se complementam uma a outra. Olhos e mentes humanas não podem dizer se as duas encarnações têm a mesma origem, porém são iguais em sua essência, pois as suas obras começam na fonte do Espírito. A obra das duas encarnações é diversa, mas sua essência e a fonte de sua obra são a mesma. Realizam 2 estágios diferentes da obra e surgem em eras diferentes. Mesmo assim, as encarnações de Deus têm a mesma origem, a mesma essência. Essa é uma verdade que ninguém pode negar e ninguém pode dizer que não faz sentido. Que os 2 corpos tenham a mesma fonte não se pode julgar pelo tempo ou lugar de nascimento ou por quaisquer outros fatores, mas pela obra divina expressada por eles. A obra das duas encarnações é diversa, mas sua essência e a fonte de sua obra são a mesma. Realizam 2 estágios diferentes da obra e surgem em eras diferentes. Mesmo assim, as encarnações de Deus têm a mesma origem, a mesma essência. Essa é uma verdade que ninguém pode negar e ninguém pode dizer que não faz sentido. Em todas as eras, em cada etapa de sua obra, pesa o nome de Deus, não soa vazio. Cada um de seus nomes reflete uma era. Jeová, Jesus e o Messias representam o Espírito de Deus, mas só representam as eras de sua gestão, não sua totalidade. Os nomes com quem as pessoas o chamam não expressam todo o seu caráter, não expressam tudo que ele é. São só os nomes de Deus em diferentes eras.
E quando chegar a era final, os últimos dias, mudará de novo o nome de Deus. Mudará de novo o nome de Deus. Não será Jeová nem Jesus, não será o Messias, será o poderoso, Deus Todo-Poderoso. E com esse nome ele acabará a era, acabará a era. Deus já foi Jeová, já foi também o Messias. Por amor e respeito o chamaram também de Jesus, o Salvador. Hoje ele não é Jeová nem Jesus que as pessoas conheceram no passado. Ele é o Deus de volta nos últimos dias, que acabará esta era. Repleto de todo o seu caráter, cheio de autoridade, honra e glória. Ele é o Deus, o próprio Deus, que se eleva aos confins da terra, que se eleva aos confins da terra. E quando chegar a era final, os últimos dias, mudará de novo o nome de Deus. Mudará de novo o nome de Deus. Não será Jeová nem Jesus, não será o Messias, será o poderoso, Deus Todo-Poderoso. E com esse nome ele acabará a era, acabará a era. No final as nações do mundo serão benditas pelas palavras de Deus, e por elas também serão quebrantadas. As pessoas dos últimos dias verão que o Deus Salvador retornou. É o poderoso Deus Todo-Poderoso que conquista a humanidade. As pessoas verão que ele já foi a oferenda pelo pecado do homem. Mas nos últimos dias ele é o fogo do sol que tudo queima. Ele é o sol de justiça que tudo revela. Essa é a obra de Deus nos últimos dias. E quando chegar a era final, os últimos dias, mudará de novo o nome de Deus. Mudará de novo o nome de Deus. Não será Jeová nem Jesus, não será o Messias, será o poderoso, Deus Todo-Poderoso. E com esse nome ele acabará a era, acabará a era. Após Deus encarnar e viver entre a humanidade, ele viu a depravação do homem, a sua situação de vida. Deus sentiu profundamente o desamparo do homem e sua situação lamentável.
Ele sentiu a tristeza deles. Deus teve compaixão da condição humana e afeto por seus seguidores, pelos seus instintos da carne. Em seu coração Ele valoriza aqueles que Ele quer gerenciar e salvar. Ele os valoriza demais, grande preço Ele pagou. Traição e mágoa Ele suportou, mas Ele nunca desiste. Sua obra é incessante. Ele não tem arrependimentos ou queixas. Deus teve compaixão da condição humana e afeto por seus seguidores, pelos seus instintos da carne. Ele nunca desiste, sua obra é incessante, porque Ele sabe que cedo ou tarde as pessoas despertarão para o seu chamado, serão movidas pelas suas palavras, reconhecerão que Ele é o Senhor da criação e voltarão para Ele. Deus teve compaixão